Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema muscular e nós vamos começar a falar sobre a anatomia dos músculos da cabeça e do pescoço. Os primeiros músculos que nós vamos estudar são os músculos da mastigação. A mastigação ela é um processo que acontece dentro da cavidade oral e ela vai quebrar e reduzir os alimentos, transformando esses alimentos em bolo. Além dos dentes e da língua, nós também temos a participação dos músculos mastigatórios. Esses músculos, eles trabalham em movimento específico que vai movimentar a articulação temporomandibular. Todos esses músculos, eles são inervados pelo nervo mandibular e também pelo nervo trigêmeo. Nós temos 4 músculos principais da mastigação. Nós temos o músculo temporal, que vai participar do processo de elevação e retrusão da mandíbula. Nós temos o músculo masseter, que vai participar da elevação e da protusão da mandíbula. E nós temos 2 músculos mais internos, que são os músculos pterigóide. Nós temos o músculo pterigóide medial, que participa da elevação, da protusão e da excursão lateral da mandíbula. E nós temos o músculo pterigóide lateral, que vai participar da depressão e da protusão da mandíbula. Infelizmente, os músculos pterigóides, eles são bem internos, né? Eles nascem ali no processo pterigóide, lembra que fica lá no osso esfenoide e no osso palatino. E, infelizmente, aqui no laboratório de anatomia, a gente não tem nenhuma peça que mostre esses músculos. Então, eu vou deixar para vocês 2 representações dos músculos pterigóideos. Então, aqui nós temos um corte sagital de uma cabeça. E eu vou mostrar para vocês os 2 músculos da mastigação que a gente vai conseguir visualizar aqui no laboratório. Então, o primeiro músculo é esse músculo aqui, que é o músculo temporal. Então, aqui, ó, a gente tem o osso temporal, ok? A lâmina escamosa. Em cima dele, a gente vai ter o músculo temporal. O masseter é esse músculo aqui, ó. Okay? Esse aqui é o masseter. O músculo pterigóide medial e lateral, eles são músculos que vão se inserir lá no processo pterigóide. Lembra que é o processo ósseo que fica entre o palatino e o músculo esfenoide. Então, ele tá no interior da nossa cabeça. Tá? Então, aqui a gente tem o músculo temporal, ó, aqui os tendões, e aqui a gente tem o músculo masseter. O pterigóide, eles ficam lá dentro. E a gente não consegue ter a visualização. Trocando de peça, a gente consegue visualizar também o músculo temporal e o músculo masseter, que aqui na peça seca é o músculo 80. Novamente, músculo temporal e músculo masseter. Os próximos músculos que nós vamos aprender são os músculos da mímica facial. Bom, então eu vou mostrar para vocês os principais músculos da mímica facial. O primeiro músculo que eu vou mostrar é o músculo occipito frontal. O músculo occipito frontal, ele tem 2 ventres. O primeiro ventre é o ventre occipital. Ele vai se conectar na aponeurose epicraniana, que é esse ligamento aqui, ó. Então, ele conecta o músculo, o ventre do músculo occipito frontal, chega aqui na região anterior, e aí ele vai conectar com o ventre anterior, que é o músculo frontal. Então, esse aqui é o músculo occipito frontal.
Inferiormente ao músculo occipito frontal, nós temos um músculo bem medial, acima do nariz, que é o músculo prócero. Ele é o músculo que junta as sobrancelhas, ok? Então, músculo prócero. E inferiormente ao músculo prócero, aqui em cima do osso nasal, nós temos o músculo nasal. Então, repetindo. Nós temos o primeiro músculo da mímica facial, que é o músculo occipito frontal. Inferiormente ao músculo occipito frontal, nós vamos ter o músculo prócero. E inferiormente ao músculo prócero, no osso nasal, nós vamos ter o músculo nasal. E lateralmente ao músculo nasal, nós vamos ter o músculo orbicular dos olhos. Então, ele circunda os olhos. A contração desses músculos que são orbiculares fecha alguma abertura. Então, a contração do músculo orbicular do olho vai fechar as pálpebras. Agora, eu vou trocar de peça para a gente poder observar os outros músculos. Bom, então, para começar, nós vamos começar pelo músculo frontal. O músculo frontal é esse músculo que está aqui em cima do osso frontal. Ele se conecta com a aponeurose epicraniana. E quando ele se contrair, ele vai levantar as sobrancelhas. Ok? Então, ele vai levantar as sobrancelhas, franzir a testa. E como ele está conectado com a aponeurose epicraniana, ele vai movimentar o couro cabeludo. Então, o número 65 aqui é o músculo frontal. O músculo que está em volta, que é circular, está em volta dos olhos, é o músculo orbicular do olho. Os músculos orbiculares, quando eles se contraem, eles fecham uma abertura. Então, quando esse músculo se contrair, ele vai fechar a pálpebra do olho e aí o olho vai fechar. O próximo músculo é esse músculo que é impar e ele está em cima do nariz, aqui no número de 76. Esse músculo é o músculo nasal. E quando ele se contrair, ele vai elevar a asa do nariz. Com isso, a narina se expande e entra mais ar. Logo do lado do músculo nasal, nós temos um músculo bem fininho aqui. Esse músculo mais fino é o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Atrás do músculo 75, nós temos um músculo chamado de músculo levantador do lábio superior, que nessa peça ele tá aqui atrás, ó. Músculo levantador do lábio superior. Então, a gente já viu o frontal, o músculo orbicular dos olhos, o músculo nasal, o músculo levantador da asa do nariz e do lábio superior e um mais interno, que dá para ver aqui no cantinho, que é o músculo levantador do lábio superior. Então, para levantar o lábio superior, nós temos o músculo levantador da asa do nariz e do lábio superior e o músculo do lábio superior, levantador do lábio superior. Então, tem dois músculos trabalhando para elevar o lábio superior. Em cima desse músculo, que se conecta aqui, ó, no zigomático, aqui a gente tem o osso zigomático. Ele passa próximo ao músculo orbicular dos olhos e se insere aqui próximo à asa do nariz, tá vendo? Que é esse músculo 74 aqui, ó. Esse músculo é o zigomático menor. Então, ele
inicia no zigomático e se conecta aqui próximo à asa do nariz. O músculo lateral a ele, que também está no osso zigomático, mas ele vai se conectar no ângulo da boca, é o músculo zigomático maior. Do lado do músculo zigomático maior, nós temos um músculo reto que se liga aqui nesse outro músculo, que é o masseter, 80, masseter. E ele vai ligar bem no ângulo da boca. Ele é um dos poucos músculos que não se liga a osso. Então, ele se conecta a dois músculos. Esse músculo 81 aqui é o músculo risório. E o 80 é o músculo masseter. Ok? Masseter, músculo risório, zigomático maior, zigomático maior, zigomático menor, músculo levantador da asa do nariz e do ângulo da boca, músculo levantador do lábio superior, músculo nasal. Esse aqui que está circulando a boca é o músculo orbicular da boca. Esse músculo 83 é o músculo depressor do lábio inferior. O músculo 82 é o músculo depressor do ângulo da boca. Então, músculo depressor do ângulo da boca, músculo depressor do lábio inferior. E atrás dele, que é esse músculo aqui, o 84, é o músculo mentual. Mentual porque ele tá em cima do forame mentual. Lateralmente, aqui, retirando o músculo masseter e os músculos zigomáticos, a gente tem esse músculo mais interno aqui, que é o músculo bucinador. Ok? Bucinador. Quando o músculo bucinador contrair, a gente expande o vestíbulo da boca. Ok? Então, a boca se torna maior. A cavidade bucal se torna maior. É o músculo que a gente contrai para poder assoviar. Agora, nós vamos falar sobre o músculo do pescoço. Eu trouxe aqui essa peça porque nas outras peças ali não tem alguns músculos que eu vou mostrar agora para vocês. Então, para o pescoço, nós temos o primeiro músculo, que é esse daqui, que ele foi seccionado, mas ele se insere aqui na clavícula, que é o músculo platisma. Ok? Então, temos o primeiro músculo do pescoço, que vai recobrir todo o pescoço, que é o músculo platisma. Rebatendo ele, nós temos alguns músculos mais internos. A jugular aqui. Bom, rebatendo ele, nós vamos ter esse músculo aqui. Até um pouquinho aqui. Rebatendo ele, nós vamos ter esse músculo aqui, que é o esternocleidomastoide. Então, ele se liga aqui ao externo, ó. E vem até o processo mastoide aqui, ó, atrás da orelha. Ok? Então, ele sai aqui de trás do processo mastoide e se conecta aqui no externo. Então, esse músculo é o esternocleidomastoide. Voltando à peça seca, eu trago novamente essa peça para vocês. Vocês podem observar que nessa peça aqui, nós não temos a representação do músculo platisma. Ok? Então, o platisma aqui foi retirado. Nós temos aqui ainda o músculo esternocleidomastoideo. Ok? Então, aqui o esternocleidomastoide. Desse outro lado,
o músculo esternocleidomastoide, ele foi retirado. Retirando o músculo esternocleidomastoide, a gente pode observar 3 músculos aqui que são os escalenos. Nós temos o escaleno anterior, o escaleno médio e o escaleno posterior. Então, esses 3 músculos são os músculos escalenos. Eles participam do movimento da respiração. Ao lado do escaleno profundo, na região mais posterior, nós vamos ter esse músculo aqui, ó, que é o músculo levantador da escápula. Okay? Então, o levantador da escápula. E posterior a ele, nós vamos ter, ó, posterior ao escaleno da escápula, o escaleno da escápula. Nós vamos ter esse daqui, ó, que é o músculo esplênio da cabeça. Em cima do músculo esplênio da cabeça, nós temos mais um músculo. Então, aqui, ó, foi cortado o músculo trapézio. Tá? Então, desse lado aqui, a gente tem o músculo trapézio aqui. Ele é um músculo pouco utilizado. Então, na academia, quando você faz quando você faz movimentos de elevação dos braços, ele logo salta. Então, esse músculo aqui que conecta a escápula, bem na região mais externa, é o músculo trapézio. Quando a gente rebate ele, ou seja, a gente corta ele, a gente vai ter o músculo esplênio da cabeça. Ok? Então, voltando para os músculos do pescoço, a gente vai ter o platisma, que vai recobrir toda a região do pescoço. Nós vamos ter o esternocleidomastoide aqui, que se liga ao externo, e ao processo mastoide, que fica atrás da orelha. Um pouquinho mais profundo ao esternocleidomastoide, nós temos 3 músculos que participam da respiração, principalmente na respiração forçada, que é aquela respiração do exercício, que são os músculos escalenos, escaleno anterior, médio e o posterior. Mais posterior ao músculo escaleno, nós temos o músculo levantador da escápula. E mais posterior a ele, nós vamos ter o músculo esplênio da cabeça. E recobrindo o esplênio da cabeça, nós temos o trapézio. Bom, continuando os músculos do pescoço, agora eu vou falar para vocês sobre os músculos supraioides. O ocioide é esse ossinho aqui pequenininho que fica acima da tireoide, tá? Então, eu vou falar sobre os músculos supraioides, que estão acima deles. Nós temos 2 músculos laterais, que são os músculos digástricos. O músculo com a fibra transversal, que atravessam assim, ó, então transversal, é o músculo miloioide. Continuando o nosso estudo do pescoço, eu vou falar sobre os músculos infraioide. Aqui nós temos o músculo que se liga ao externo, ó, e é o ocioide, então é o músculo externoioide. Lateralmente a ele, nós vamos ter o músculo omoioide. Ok? Então, externoioide, omoioide. Rebatendo esses 2 músculos, nós vamos ter o músculo tireoide. Recapitulando, o músculo que se liga ao ocioide e ao externo é o músculo externoioide. Lateralmente a ele, nós temos o músculo omoioide. E em cima da cartilagem da tireoide, nós vamos ter o músculo tireoide. Ok? Tíreo, porque está se ligando à tireoide, e é o ocioide aqui. Bom,
Então, agora a gente vai para os músculos do tronco. Percebam que nessa peça nós temos a demonstração dos músculos mais externos e dos músculos mais profundos. Essa demonstração aqui em branco é a representação da aponeurose oblíqua. Então, deixa eu só colocar essa peça um pouquinho mais. Então, vocês podem observar que o músculo mais externo do abdômen é um músculo oblíquo externo do abdômen. Então, ele vem aqui na região lateral e se conecta com a aponeurose. Ele é um músculo oblíquo externo do abdômen. Quando a gente retira o músculo oblíquo externo do abdômen, nós podemos observar esse músculo que desce reto até a sínfise púbica. Então, ele se conecta aqui nas costelas e ele desce reto. Esse músculo que desce reto é o músculo reto abdominal. Então, repetindo, nós vamos ter a aponeurose oblíqua externa. Conectada a ela, nós vamos ter o músculo oblíquo externo do abdômen, ter o músculo reto do abdômen, temos o músculo oblíquo interno do abdômen. E quando a gente retira todas essas 3 camadas de músculo, nós vamos ter o músculo transverso do abdômen. Eu vou colocar uma fotinho para vocês. Na região superior do tronco, nós podemos observar esse músculo maior aqui, que se conecta ao externo, ok? Esse músculo aqui é o peitoral maior. Okay? Então, aqui esse músculo do peito é o músculo peitoral maior. Quando a gente rebate esse músculo, ou seja, a gente retira aqui, ó, observem que foi seccionado, nós temos esse músculo aqui, que é o músculo peitoral menor. O músculo peitoral menor, ele tem a origem dele na 3ª, 4ª e 5ª costela e ele se insere no processo coracoide. Então, peitoral maior, peitoral menor. Trocando de peça, eu vou mostrar para vocês os músculos mais laterais, ok? Então, vocês podem observar que aqui a gente tem o músculo peitoral menor. Rebatendo o músculo peitoral menor, na região mais interna, são os músculos serráteis. Eles contêm várias inserções. Rebatendo o músculo serrátil, a gente vai ter um músculo mais interno, ó. Observem a direção das fibras, tá? Então, músculo serrátil. E internamente, mais oblíquo, descendo entre as costelas, nós vamos ter os músculos intercostais externos. A contração desses músculos intercostais externos puxa a caixa torácica para fora, aumentando o volume pulmonar e fazendo com que o ar entre, ok? Atrás dos músculos intercostais externos, olha a direção das fibras, nós temos os músculos intercostais internos. Os músculos intercostais internos fazem o oposto do externo. Quando eles contraem, eles puxam a cavidade torácica um pouquinho mais para dentro. Isso diminui o volume pulmonar e você expira. Então, repetindo, músculo peitoral menor. Lateralmente a ele, nós temos um músculo de várias inserções, que é o músculo serrátil. Internamente aos músculos serráteos, nós vamos ter os músculos intercostais externos. E internamente aos músculos intercostais externos, nós vamos ter os músculos intercostais internos. Atenção, preste muita atenção.
Então, nessa peça aqui, na visão posterior, nós vamos ter o músculo trapézio. Quando a gente rebate o trapézio, ou seja, retira ele, nós podemos observar o esplênio da cabeça. Aqui na região supraescapular, o músculo supraescapular. Abaixo da crista da escápula, nós vamos ter os músculos, esses aqui, ó. O músculo infraescapular. Debaixo do músculo infraescapular, esse daqui, ó, nós temos o redondo maior. Redondo maior, infraescapular, supraescapular, esplênio da cabeça. Inferiormente ao esplênio da cabeça, nós temos dois músculos. O romboide menor e o romboide maior. Então, observem que aqui a gente retirou o trapézio. Retirando o trapézio, a gente consegue observar o romboide menor e o romboide maior. Então, aqui a gente tem o trapézio. Ao lado do trapézio, nós vamos ter o músculo grande dorsal. Ele vai vir e vai cobrir todas as costas, toda a região das costas. Tá? Esse músculo é o grande dorsal. Quando a gente rebate o trapézio e o músculo dorsal, esses músculos aqui são os músculos eretores da espinha, tá? Então, esse aqui que tá descendo reto é o músculo eretor da espinha. Esses músculos que estão vindo mais oblíquo, que também tem várias inserções, são os músculos serrátil póstero inferior. Okay? Então, a gente tem aqui o músculo serrátil póstero inferior. Então, voltando para os músculos do tronco na região posterior, a gente vai ter o trapézio, o músculo grande do dorso, rebatendo o trapézio e o grande do dorso desse lado aqui, a gente consegue observar o romboide menor, o romboide maior, o músculo eretor da espinha, o músculo serrátil póstero inferior. Lateralmente a eles, nós conseguimos observar o músculo supraespinal, infraespinal e o músculo redondo. Okay? Então, o músculo redondo maior aqui. Internamente ao músculo redondo maior, bem aqui nessa pontinha, nós temos o músculo redondo menor. Ok? Supraespinhal, infraespinhal, redondo maior, redondo menor, romboide menor, romboide maior, eretor da espinha e músculo serrátil póstero inferior. Todos eles estão sendo recobertos pelo grande do dorso. A próxima aula, nós vamos falar sobre músculos dos membros superiores e inferiores. Então, essa foi a nossa aula de sistema muscular. Até mais!